Queridos irmãos em Cristo, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. O meu nome é Eusébio Lopes, sou um dos pastores da Igreja Adventista da Reforma, Última Voz da Misericórdia, e estamos aqui para darmos continuidade a esse plano de leitura anual da Bíblia. Tá? E hoje nós iremos fazer aqui um breve resumo sobre a fuga e exílio de Jacó, baseado nos capítulos 28 a 31 do livro de Gênesis. Começando pelo capítulo 28. Nós vemos ali que é o início, né? A fuga de Jacó em direção a Padã-Arã, em função do seu irmão Esaú ter descoberto e ter ficado descontente, por assim dizer, pelo fato dele ter usurpado a bênção patriarcal, né, do pai. E havia o ameaçado de morte. Então ele é obrigado a fugir para Padã-Arã e também em busca de uma esposa. E ele sai. E após alguns dias de viagem, ele, cansado da jornada, deita em algum lugar, usa uma pedra como um travesseiro e pega no sono. Nesse sono ele tem um sonho, e no sonho uma visão, e ele vê uma escada que vai da terra ao céu. Ele vê também os anjos subindo e descendo nessa escada. Ele ouve também uma voz, a voz de Deus, se identificando como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora falara com ele e repetia as promessas que havia feito para Abraão e também para Isaac. Quando ele desperta do sono, ele diz: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então, queridos, Jacó faz um voto com Deus. Porque até então Jacó adorava Deus, mas ainda não tinha tido a sua experiência pessoal com Deus. Isso é algo que todo cristão precisa ter. Precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus, assim como Abraão, como Isaac, como Jacó e como tantos outros homens de Deus tiveram a sua experiência pessoal com Deus. Ele faz um voto, ele diz: se o Senhor for comigo, me dê pão para a viagem, roupa para vestir, calçado para os pés, e me trouxerem paz à minha terra, à minha casa, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Então, feito esse voto, Jacó prossegue viagem, chega em Harã, e aí nós vamos lá para o capítulo 29 já. Ele chega em Harã, ele tem o primeiro encontro dele com Raquel, lá no poço, se identifica como parente. Raquel conduz ele até a casa do pai, que é Labão. Ele é recebido, fazem uma comemoração discreta, mas fazem pela sua chegada. Após alguns dias, é feita uma proposta por parte de Jacó de trabalhar 7 anos para Labão como pagamento do dote de casamento por Raquel. Labão aceita a proposta e ele começa a trabalhar. Diz a Bíblia que esses 7 anos passaram como se fossem poucos dias pelo grande amor que ele tinha por Raquel. Para a surpresa de Jacó, no dia do casamento, o sogro troca as mulheres, troca as filhas. Ao invés de entregar a Raquel, ele entrega a Lia, que era a filha mais velha. Quando amanhece o dia do dia seguinte, Jacó percebe que a mulher com quem ele passou a noite não era a mulher que ele havia trabalhado por ela. Se revolta com o sogro, cobra dele, e ele explica que não podia, de acordo com o costume da região, casar a primeira filha mais nova no lugar da mais velha. Então, Jacó consente em trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Passadas as comemorações do casamento com Léa, Jacó também casa com Raquel e então conclui os 14 anos de serviço para o sogro. Depois desse período todo, feito uma nova reorganização, um novo pacto entre Labão e Jacó, Jacó e Labão, e Jacó
tipo chamando o sogro para uma espécie de reajuste salarial, propõe um pagamento pelo seu trabalho. E diz para ele que ele separaria dos rebanhos que ele cuidava todos os cordeiros e cabritos, salpicados, malhados e morenos. E que a partir daquele dia, os que viessem a nascer, salpicados, malhados e morenos, seria o seu salário. E então, diz a palavra de Deus que, no capítulo 29 de Gênesis, que Labão pega todos esses animais salpicados, malhados e morenos, entrega para os filhos e diz para eles levarem 3 dias de jornada para longe de onde Jacó pastoreava os seus rebanhos. Porque agora Jacó ficara só com os animais branquinhos. Muito bem. Só que a partir de então, Deus resolve abençoar Jacó. E somente os animais que nasciam a partir daquele momento, especialmente os mais fortes, Deus orienta Jacó como ele deveria fazer, no momento em que os animais mais fortes, as cabras e as ovelhas mais fortes, que estavam cruzando, que estavam no cio, vinham beber água, ele colocava as varinhas descascadas, e então elas concebiam e davam à luz a cordeirinhos salpicados, malhados e morenos. E dessa forma Deus abençoou a Jacó e ele prosperou de uma forma especial. Só que essa riqueza repentina, digamos assim, né, ela acabou atraindo a inveja dos filhos de Labão e do próprio Labão, que já não olhava para Jacó com bons olhos. E Jacó percebe que o clima era agora de hostilidade, que não havia mais possibilidade de ele continuar trabalhando com o sogro, nem muito menos habitando na mesma terra. E Deus, ele começa a orar a Deus, e Deus fala para ele voltar para a sua terra, voltar para Canaã. E é isso que ele faz, chama o sogro e pede para partir. A princípio ele insiste em não querer concordar, mas então Jacó espera um momento em que ele sai para a tosquia das ovelhas, pega a esposa, filhos, todos os seus rebanhos, o pessoal que trabalhava com ele, e migra imediatamente em direção a Canaã. Atravessa o rio Eufrates e se aproxima das montanhas de Gileade. Quando Labão percebe que Jacó havia voltado para a sua terra, já haviam se passado 3 dias. E ele agora inicia uma busca desesperada por Jacó. E somente após 7 dias ele encontra-se com Jacó. Porém, um dia antes deles se encontrarem, Deus aparece a Labão em sonho e diz para ele não falar nada para Jacó, nem bem nem mal, no tocante ao retrocesso dele, ao regresso dele de volta para Padã. Pois era o próprio Deus que havia ordenado que Jacó voltasse para Canaã. E não era a intenção de Deus que ele voltasse para Padã. Então, Labão se aproxima e conversa francamente com Jacó. Eles têm uma conversa franca. Labão acusa Jacó e a sua família de terem furtado os ídolos do lar que ele possuía, e Jacó autoriza uma busca em todo o acampamento e diz que aquele com quem for encontrado o ídolo do lar, esse morrerá. Mas Labão faz toda uma busca sem sucesso. Quando ele chega em Raquel estava sobre uma sela de um camelo, onde ela havia colocado os ídolos que ela havia furtado embaixo da sela, e diz para o pai que ele não julgasse ela mal, porque ela estava no dia das mulheres, e então ela não poderia se levantar. E dessa forma, Raquel acabou se safando. Ele não encontrou os ídolos do lar, e agora Labão vai ouvir muitas verdades da boca de Jacó. Ele vai falar da luta que ele teve durante esses 20 anos, que durante o dia o sol queimava sua pele, durante a noite a geada, os cabritos que eram dilacerados, que eram capturados pelos lobos,
todos esses eram restituídos por Labão. Os que eram furtados de noite, os que eram furtados de dia, da mão de Jacó, Labão requeria todos eles. E dessa forma, durante 20 anos, 10 vezes o salário dele foi mudado. E fica evidenciado a injustiça do sogro de Jacó. E assim, eles resolvem fazer um novo pacto. Labão percebeu que Jacó estava correto, Deus era com ele, e que não havia como também convencê-lo a retornar com ele. Eles resolvem fazer um novo pacto. E esse pacto é um acordo de paz. E eles pegam cada um dos presentes uma pedra e fazem um montão, e fazem um juramento que nenhum dos dois deveriam passar daquele monte. Nem Labão passaria para o lado do monte de pedra para o lado de Canaã, e nem Jacó passar do lado de Canaã após o monte de pedra para Padã-Arã, para Mal. E assim eles acabaram fazendo um novo acordo, uma nova aliança. E eu quero dizer para você o seguinte: que por mais que alguém tenha errado com você, por mais que você tenha errado com alguém, esteja sempre disposto a fazer uma nova aliança. Esteja disposto a reconhecer o seu erro. Esteja disposto também a aceitar desculpas, a aceitar pedido de perdão, a liberar perdão. Porque assim você será muito mais feliz e estará sempre no centro da vontade de Deus. Tá? Fica esta mensagem para nós, essa análise desses 3 capítulos. Que Deus em Cristo possa nos abençoar grandemente. Agradeço a Deus pela oportunidade e também a sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.